Tem uma notícia importante para a gente trazer e refletir com os nossos comentaristas. O X, antigo Twitter, afirmou que respeita a soberania do Brasil. A plataforma diz ainda que está dedicada a proteger a liberdade de expressão dentro dos limites da lei. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o desbloqueio imediato da rede social e garantiu que a rede tem que cumprir todas as exigências judiciais. De acordo com as determinações de Moraes, a empresa X ainda deve informar com a anuência da Starlink se os valores bloqueados judicialmente serão utilizados para o pagamento final da multa aplicada e, consequentemente, desistir dos recursos que haviam sido interpostos. Efetuar o pagamento imediato de uma multa no valor de 10 milhões de reais decorrente do descumprimento de uma ordem judicial no dia 18 de setembro de 2024, com atraso nos dias 19 e 23 de setembro. Além disso, o representante legal da empresa, a advogada Raquel de Oliveira Vila, ela foi intimada a realizar um pagamento imediato de uma multa adicional no valor de 300 mil reais. Essas exigências precisam ser atendidas para que a plataforma possa voltar a operar de forma plena no território brasileiro. Cristiano Beraldo, novas determinações do ministro Alexandre de Moraes, o que pode dificultar o desbloqueio da rede, hein, Beraldo? Bom, a gente tem falado tanto da imprevisibilidade jurídica do Brasil e acho que esse é mais um capítulo desse livro triste que coloca o Brasil numa situação ruim para atrair investimentos e sob a ótica de outros países, outros fundos, empresas e aqueles que podem ou poderiam se comprometer com investimentos de longo prazo no Brasil. Eu acho que a justiça ela tem que ser muito clara e transparente, até porque, neste caso, quem efetivamente está sendo penalizado são 22 milhões de brasileiros, usuários regulares da rede social. Não faz sentido, numa desavença com a empresa, você punir os usuários, as pessoas que, algumas inclusive, que vivem ou viviam dessa plataforma. Então, a situação toda, ela, de fato, ela é muito complicada, causou um desgaste enorme para a imagem do Brasil no exterior, que se contrasta com as declarações dadas pelo presidente da República durante a conferência da ONU em Nova York, agora essa semana. Então, a gente vive mais um momento, quer dizer, além de todas as questões internas que a gente tratou aqui no programa, mas também do ponto de vista externo, a gente vive um momento bastante ruim, bastante triste para a imagem do Brasil. Mais um trecho do despacho do ministro Moraes, Dávila, abrindo aspas, tá? O término da suspensão do funcionamento do X em território nacional e, consequentemente, o retorno imediato de suas atividades dependem unicamente do cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário em respeito à soberania nacional. Fecho aspas, trecho do despacho do ministro Alexandre de Moraes no dia de hoje. Mais dificuldades impostas à rede social que esperava voltar em poucos dias ao ar, né, Dávila? Isso vai mostrando o que é a insegurança jurídica do Brasil. Porque se fosse isso que o ministro Alexandre de Moraes disse, o X já estaria de volta. Agora já tem um representante legal, disse que vai cumprir as leis do país, teria que voltar imediatamente. Não, mas aí tem o pagamento da multa, o pagamento da taxa. E vão inventar taxa, multa, interpretação da lei, principalmente para passar o período eleitoral. Aí depois você vai ver que as coisas vão começar a se acomodar. Segundo ponto, mostra isso. No Brasil não é assim. Não, aconteceu isso, se você cumprir isso, automaticamente a rede volta ao ar. Não. Amanhã pode até ter um outro inquérito do Elon Musk brigando com o próprio Alexandre de Moraes, que não, agora esse inquérito precisa ser julgado antes do X voltar. Eles vão inventando coisa. E o Brasil tem um processo infinito, é infindável, você nunca sabe como isso acaba. Nós, Caniato, há 4, 5 dias atrás, nós demos aqui nos Pingos nos Is que demorou 27 anos para concluir o processo de privatização da Vale, para dizer, olha, não tem mais nenhuma ação, agora está valendo. 27 anos. Para o X ficar sendo enrolado por 6 meses, 1 ano,
fácil na justiça brasileira. Agora, isso é o que eu disse, revela a insegurança jurídica para o resto do mundo. Isso está mostrando que o Brasil é um país imprevisível. E, ao ser um país imprevisível, é impossível atrair investimento de qualidade para o país. Então, eu vejo que Elon Musk está usando este caso para mostrar para o mundo inteiro quão imprevisível é o país, quão inconfiável são as suas leis. E isso vai minando a nossa capacidade de investimento, vai minando a capacidade de ganhar a confiança do investidor internacional. Então, ao meu ver, o X vai revelar para o Brasil este grau de insegurança jurídica que nós conhecemos, mas o mundo não conhece. Supremo Tribunal Federal negando o desbloqueio imediato da rede social X e afirmando que a rede precisa cumprir exigências judiciais. Você, Alan Gani, que reflexão é preciso fazer nesse momento diante desse despacho do ministro Moraes? Veja, tudo que eu acompanhei na imprensa no dia de hoje, me parece que o X, o Twitter, cumpriu absolutamente todas as exigências. É o que o Dávila trouxe. Quer dizer, se fosse aqui um país sério, um país envolvido, com previsibilidade das regras, automaticamente cumpriu, volta no ar. Mas aí me parece que há um cálculo, de colocar obstáculos, colocar problemas para não voltar imediatamente, prejudicando, como o Beraldo trouxe aqui, 22 milhões de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Então eu pergunto, agora que o X, o Twitter, cumpriu com as regras, eu pergunto também se a Suprema Corte vai fazer o seu trabalho de autocrítica e autocontenção, porque o que a gente viu muitas vezes foi passar por cima do ordenamento jurídico brasileiro. Suspensão de contas sem saber o motivo, a pessoa não sabe o motivo pelo qual a conta dela foi suspensa. Você precisa de um motivo. Acusações muito genéricas, muito vagas. Discurso de ódio. Ora, o que é discurso de ódio? Combate à desinformação. O direito não é feito de abstrações, de expressões vagas, mas de algo muito concreto. Caso contrário, a gente caminha para algo perigoso, da arbitrariedade, que o discurso de ódio pode ser utilizado para perseguir determinado grupo político, aquele que eu não concordo com a opinião, não pode ter palavras vagas. O caso da Starlink, você utilizar Starlink para pagamento de multas do Twitter, sendo que não são claramente do mesmo grupo econômico, não tem interesses em comuns, não há objetivos em comuns, não há relações trabalhistas em comuns. Isso é tão claro, é tão cristalino, quanto uma água limpa. Mas, porque tem um sócio em comum, então vamos usar aqui a Starlink para congelar os ativos e pagar as multas do Twitter. Tudo isso, como os meus colegas colocaram muito bem, vai gerando, evidentemente, uma insegurança jurídica. Por quê? Porque a Constituição brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro não está sendo respeitado com inquéritos perpétuos, abertos, etc. E aí o investidor lá fora olha para o Brasil e fala, peraí, eu vou colocar o meu dinheiro aí, com todo o problema fiscal, hein? Porque já tem o problema fiscal na conta, já tem a dívida pública altíssima, aí a insegurança jurídica, eu falei, eu não. Ele faz a análise SWOT, pontos positivos exatamente, e negativos. Perfeito. Será que vale a pena? Ameaça, oportunidade, força, fraqueza, aí eu olho assim, Coreia do Sul, Chile, Panamá, eu vou para outro país, por que eu vou para o Brasil, Tá certo? Aliás, um bilionário, gestor de um grande fundo de 17 bilhões de dólares, já diz, no Brasil eu não coloco mais dinheiro, foi repercussão aí na imprensa. E esse efeito não é imediato, ele é difuso, Ele começa sendo difuso. De repente a gente está numa situação pior, não vem mais investimento, aí acordamos um dia e falamos, meu Deus, o que aconteceu, Que será? Onde é que a gente errou nesses últimos 5 anos? A resposta talvez esteja aqui.